Imagina um mundo onde bebês indesejados pudessem ser jogados de um penhasco para morrer. Um mundo onde homens lutassem até a morte por entretenimento. Um mundo onde, se o marido falecesse, a mulher tinha que ser queimada viva junto com ele. Ou um mundo onde fosse permitido sacrifícios humanos. Ou um mundo onde não existisse hospitais públicos e tudo isso fosse considerado normal. Hoje em dia, muita gente critica a igreja, mas não sabe o quanto a igreja moldou a sociedade que a gente vive hoje, o mundo que a gente vive hoje. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar o impacto e a influência que o cristianismo teve na construção de leis, na educação, na própria ideia de direitos humanos. Esse vídeo aqui é para quem acha que religião e política não se misturam, né? Não se deve falar. Mas eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, se a igreja não tivesse se posicionado na esfera pública, vou te mostrar como que seria a sociedade hoje. Então, primeiro, lei contra o infanticídio e o abandono de crianças no Império Romano. 374 depois de Cristo. Se o filho nascesse e a criança fosse indesejada, os pais podiam simplesmente abandonar a criança ou jogar a criança de um penhasco. Quem já assistiu o filme 300 aí sabe da cena lá que eu tô falando aqui. O cara pega o bebê e joga de um penhasco, né? Aquilo era normal antigamente. O que aconteceu? A igreja foi lá e, com base na Bíblia, se meteu. Os cristãos chegaram lá e falaram, ó, não pode jogar bebê de penhasco. Por que isso? Porque Jesus valoriza as crianças. Então, por influência da igreja, aquela prática diabólica foi abolida, foi terminada ali. Segundo, contra os gladiadores lutarem até a morte. 404 depois de Cristo. Quem que já assistiu o filme Gladiadores sabe do que eu tô falando, né? Tem os gladiadores lá, pra quem não sabe, os gladiadores, eles eram escravos e os caras colocavam eles pra lutar até a morte, pra brigar até a morte, por puro entretenimento. Aí tu pode falar, ah, Marcos, mas tu gosta de UFC. Mas a diferença é que no UFC os caras não lutam até a morte, né? E tem regras ali, é um esporte. A diferença dos gladiadores que era até a morte. E o que aconteceu? A igreja foi lá e também, com base na Bíblia, se meteu. Os crentes falaram assim, ó, pode sair na mão, só não pode até a morte. Foi lá e aboliu aquilo, terminou aquilo por influência da igreja. Terceiro, contra marcar os rostos dos criminosos. 315 depois de Cristo. Vocês lembram uns anos atrás que o rapaz roubou, né? Os caras fizeram uma tatuagem na testa do rapaz. Sou ladrão e vacilão. Então, aquilo antigamente era comum. As pessoas marcavam o rosto do criminoso. E um cristão é contra aquilo. Por mais que um criminoso deva, assim, pagar pelos seus crimes, né? Um cristão, ele é contra isso. Porque um criminoso, ele carrega consigo a imagem de Deus. Um crente é contra aquilo, contra marcar o rosto de um criminoso, né? E o que aconteceu de novo? A igreja foi lá e, com base na Bíblia, se meteu e influenciou, né? Se posicionou para que aquilo terminasse e terminou aquilo. Aquilo deixou de existir por influência da igreja. Então, só para ressaltar, um ladrão, ele deve sim pagar pelo crime dele. Não é função do Estado fazer esse tipo de coisa. Também ele não deve ter o rosto marcado para sempre, né? Por conta de um crime. Quarto, a favor da separação dos prisioneiros masculinos e femininos. 361 depois de Cristo. Antigamente, homens e mulheres ficavam juntos dentro da cela, né? E o que acontecia? Acontecia muitos abusos, os caras abusavam as mulheres ali, acontecia muita coisa ruim. Então, o que aconteceu? As senhoras do coque chegaram lá, apontaram o dedo, ó, pode parar isso aí, vai separar isso aí. E por que os cristãos se meteram nesse assunto? Porque a Bíblia diz que a mulher ela é o vaso mais frágil, então ela não podia ficar junto com os homens ali dentro de uma cela. Quinto, contra os sacrifícios humanos na Irlanda. Os cultos deles lá, da Irlanda, antigamente, eles sacrificavam humanos para oferecer aos deuses lá. A igreja chegou lá, os missionários chegaram lá e colocaram um fim naquilo. Falou, ó, não vai oferecer mais gente aqui, hein? Sexto, lei contra a pedofilia. Também vem do cristianismo. Só existe hoje lei contra a pedofilia por influência da igreja, por influência do cristianismo. Sétimo, direito das mulheres. Também não vem do movimento feminista do sovaco peludo. Também vem por influência da igreja. Oitavo, ó, tu que é mulher casada aí, se tu fosse das Índias, antes do ano de 1829, se o teu marido morresse, se o teu marido falecesse, tu era queimada viva junto com ele. Essa prática era chamada de sati ou sati nas Índias antigamente. Então o que aconteceu? Os missionários chegaram lá e falaram, pode acabar com essa palhaçada. E botaram um fim nessa prática diabólica. Isso era cultural deles, né? Aí os cristãos chegaram lá e falaram, vai acabar com isso aí. Então lá nas Índias, essa prática ela foi abolida, né? De quando o marido morresse, a mulher ser queimada junto com o homem, né? Loucura, né? Doideira isso aí. Nono, contra deformar os pés das meninas na antiga China. A prática chamada Lotus Feet, ou pé de lótus, né? Isso no século X. O que acontecia? As meninas de 4 a 8 anos, elas tinham os pés quebrados, os dedos eram dobrados, os dedos dos pés, né? Eles eram dobrados para baixo, assim, quebrado o pé, para fazer um arco. Por que eles faziam isso? Porque aquele era o padrão cultural da China, né? Eles consideravam aquilo como um símbolo de beleza e de pureza, né? Um símbolo de feminilidade. Então eles faziam aquilo com as meninas de 4 a 8 anos. E aí, quem proibiu aquilo? A igreja. Os cristãos, os crentes chegaram lá, proibiram também isso aí, ó, pode parar com isso aí. Aboliu também essa prática demoníaca. Décimo, século XVI. Quem começou com as escolas públicas na Alemanha? Os cristãos. A primeira vez que meninas vão para uma escola pública no século XVI na Alemanha foi através de uma escola fundada por Calvino. Se uma feminista vier debater contigo, tu vira para ela e fala assim, ó, não, de nada. Ela vai falar assim, ó, mas de nada por quê? Pergunta assim, ó, tu sabe ler? Sei. Então, tu só sabe ler por conta da igreja, por conta do cristianismo, de nada. 11º, luta contra a escravidão. William Wilberforce, final do século XVIII. A igreja lutou contra a escravidão no Império Britânico, no antigo Império Britânico. E olha que doideira. 2/3
dos abolicionistas eram pastores. Ou seja, a cada 3 abolicionistas, 2 eram pastores, lutando contra a escravidão. Então, de novo, por influência da igreja, por influência dos cristãos, por influência do cristianismo, a escravidão foi abolida no antigo Império Britânico. Depois vocês pesquisam aí a vida do William Wilberforce. 12º, universidades americanas, no ano de 1920. 92% das universidades americanas foram fundadas por cristãos protestantes. 92%. Harvard foi fundada por um reverendo chamado Jack Harvard. A Universidade de Yale, a Universidade de Princeton, todas foram fundadas por cristãos. Então, faculdade, como tu entende hoje, né, foi fundada também por cristãos. 13º, quem criou os hospitais, como a gente conhece hoje? A igreja. Então, a gente vê pelo próprio nome dos hospitais, né? Hospital Santa Casa, Hospital Samaritano, hospitais, como a gente conhece hoje, também foi fundado por cristãos, pela igreja. Foi criado pela igreja. 14º, a escola também, como a gente conhece hoje. Também quem criou? Os cristãos. Também criaram a escola como a gente conhece hoje. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou trazendo essas informações aqui? Porque a gente precisa entender, os cristãos, né, que, primeiro, o espaço público, ele não é neutro. Não existe neutralidade no espaço público. Não existe cultura neutra, não existe política neutra. Toda cultura ou toda política carrega crenças e valores. Toda cultura, toda política carrega crenças e valores. Nada é neutro, nada. Quando os cristãos deixam de se posicionar publicamente, os muçulmanos vão se posicionar, os batuqueiros, os macumbeiros vão se posicionar, os ateus vão se posicionar. Então, é igual aquele negócio, né? Ai, Deus me livre, tem um Brasil evangélico. Ah, então tu quer um Brasil muçulmano? Que é o que vai acontecer, é o que está acontecendo, né? A gente vê esse próprio exemplo na Europa hoje. A Europa está tomada por muçulmanos. Tudo isso porque os muçulmanos se posicionaram e os cristãos não. Então, assim, imagina se os cristãos lá da Índia, que foram lá na Índia, chegassem lá, vissem lá aquela prática demoníaca de queimar a mulher junto com o marido e falassem assim, não, isso aí é da cultura deles, a gente não vai se meter não, imagina. Ou se os missionários da China lá, quando chegaram lá e viram os caras quebrando os pés das meninas lá, por conta da cultura, e falassem, não, mas isso é a cultura deles, a gente não pode se meter. Ou aqui nas Américas mesmo, se os colonizadores não tivessem chegado aqui, né? Imagina, hoje a gente já está fazendo também sacrifício humano, né? A gente tem que dar graças a Deus pelos colonizadores. Inclusive, eu quero até indicar um filme aqui pra vocês assistirem. Chama Apocalipto. Tem na Amazon Prime. Depois vocês assistem lá. Vocês vão ver como que era a América antes dos colonizadores chegarem. Óbvio que também os colonizadores, aqui não tô passando mão na cabeça de ninguém, né? Também não eram tudo isso, óbvio. Mas, se não fosse por eles, a gente já tá desse jeito aí. Depois vocês assistam um filme aí. Apocalipto. Tá na Amazon Prime. Aí vocês vão conhecer a antiga cultura maia, né? Os astecas. Só pra vocês terem uma noção, né? Isso não vai falar no filme, né? Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver aí que os maias, os astecas, uma das práticas demoníacas, né, da religião deles, da cultura deles, algumas vezes eles enterravam criança viva para aplacar a ira dos deuses deles lá, né? Então, olha que doideira isso, né? Graças a Deus pelos colonizadores, graças a Deus. Ou imagina se os pastores lá no antigo Império Britânico virassem para o pastor William Wilberforce e falassem assim, não, para de se meter em política, vai pregar o evangelho. Imagina. Sabe por que os cristãos, antigamente, eles se metiam nesses assuntos, né? E influenciavam a cultura, o mundo? Porque eles acreditavam que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Kyrios. Eles não acreditavam que Jesus é o Senhor só do coraçãozinho deles. Não, eles acreditavam que Jesus é o Senhor do universo. Então, o problema é que hoje, nós cristãos, a gente tem uma imagem diminuída de Jesus. A gente deixou de acreditar que Jesus é o Senhor. A gente não crê mais, né? A gente não acredita mais que Jesus é o Senhor de todo o universo. O Senhor de todas as esferas da civilização humana. O Abraham Kuyper, ele falava assim, né? Não há um único centímetro em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não diga, é meu. Os cristãos, antigamente, eles tinham essa visão de mundo, né? Esse entendimento. Infelizmente, hoje a gente não tem mais isso. Então, que fique claro pra gente aqui que Jesus, ele não é só o Senhor da igreja. Jesus, ele é o Senhor da educação, ele é o Senhor da ciência, ele é o Senhor da política, ele é o Senhor da economia e ele é o Senhor da cultura. Então, eu finalizo esse vídeo aqui dizendo que o espaço público, ele não é neutro, ele nunca vai ser neutro. O espaço público, ele sempre vai ter uma visão de mundo. A questão aqui é, qual visão de mundo que o espaço público vai ter? Qual visão de mundo que vai reger o espaço público? É uma visão de mundo bíblica ou é uma visão de mundo demoníaca, antibíblica? Se os servos de Deus não ocuparem o espaço público, os servos do diabo vão ocupar o espaço público.